Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória por goleada, né, do Sub-20 do Palmeiras no Campeonato Paulista da categoria. Vitória sobre o Água Santa por 4-1, o jogo foi em Guarulhos, na casa da base Alviverde, e o Verdão que segue muito bem na terceira fase, né, essa terceira fase de grupos, que é a fase que antecede o mata-mata da competição. Estreamos na semana passada vencendo a Portuguesa no Canindé, e agora a gente vence a equipe do Água Santa em casa por 4-1. Por outro lado, nosso rival, o Corinthians, também está nessa terceira fase agora no grupo do Palmeiras, e o Corinthians inicia essa terceira fase muito mal, né? Perdeu para o Água Santa na estreia e agora neste último final de semana perde para a Portuguesa. Então, nosso rival tem 2 jogos e 2 derrotas nessa terceira fase, e o Verdão, por sua vez, tem 2 vitórias em 2 jogos. E teremos derby na sexta-feira, às 4 horas da tarde. O jogo vai ser na Fazendinha, estádio corintiano. E essa partida terá transmissão da TNT Esportes, hein? Então fiquem atentos para não perder nenhum detalhe deste grande jogo. Bom, primeiro trazer que o Lucas Andrade não teve à disposição aqueles atletas mais jovens, né, da categoria 06, categoria 07, que tem idade sub-17, né? Então, por exemplo, Riquelme Felipe, Estevão, Figueiredo, Vitor Reis jogaram o Choque Rei na semana passada, aquele grande jogo contra o São Paulo em Barueri, 3-3, o último jogo da primeira fase, a fase de grupos ali do Campeonato Brasileiro Sub-17, e agora devem seguir na categoria abaixo para jogar o mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-17, isso porque esse mata-mata começa já nessa semana. Então, nesta quarta-feira, teremos o jogo contra o Fluminense, que é o jogo de ida das quartas de final. O jogo vai ser no Rio de Janeiro. Então, esse quarteto, né, mais o Luigi, que está machucado, eles devem permanecer com o time sub-17 para jogar essa reta final de brasileiro e, consequentemente, devem desfalcar o time sub-20 nessa terceira fase. Tivemos desfalque também do Talisca, zagueiro que segue se recuperando de lesão. Então, vamos trazer aqui os 11 iniciais do Lucas Andrade, que ele escolheu para o duelo contra o Água Santa, e vocês observam que tivemos mudanças em relação ao jogo contra a Lusa da semana passada. Vale lembrar que esse jogo contra a Portuguesa, né, que foi o primeiro dessa terceira fase de grupos do Campeonato Paulista, aconteceu poucos dias depois daquela final desgastante do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Flamengo. O Verdão perdeu nos pênaltis, né? Então, muitos jogadores que são considerados titulares acabaram ficando no banco contra a Lusa. Todos entraram no segundo tempo, no final de semana passado, mas agora eles retornam ao time titular. No gol, o Aranha começou, né? O Kaique está cada vez mais transitando lá no time de cima. Então aí começam os retornos, né? A partir da lateral direita, o Ednei voltando. Na lateral esquerda, a volta também do Ian. Na zaga, a volta do Michel, capitão do time, que jogou ao lado do Pedro Felipe. No meio, mais uma volta de um titular absoluto do meio, que é o Léo, que jogou ao lado do Vitor André, volante 05, canhoto, né? Que está ganhando cada vez mais espaço no time sub-20. E destacar também a presença do Thales no meio campo, né? Camisa 7, mais uma vez o Thales jogando um pouquinho mais recuado, né? Pisando na área, aquele meia que chega, né? E aí no segundo tempo que ele jogou alguns minutos como centroavante e acabou fazendo gol, né? Acabou fazendo gol como camisa 9. Eu sempre trago aqui que eu gosto dele jogando nas duas funções. Acho que ele joga até melhor vindo de trás, mas ele consegue jogar muito bem como centroavante também. E mais à frente também, ao lado do Thales, tivemos a presença do Alan, camisa 10, que é um dos caras de confiança do Lucas Andrade. O Arthur, mais uma novidade, lateral esquerdo de origem, que tinha começado contra a Portuguesa, mas tinha começado na lateral esquerda, né? E agora ele joga mais avançado como um ponta esquerda. E na frente, mais uma novidade, a presença do Daniel, finalmente ganhando essa chance como titular, camisa 9 para ele. O Água Santa abriu o placar com um golaço, o Palmeiras empatou com o Alan no final da primeira etapa, cruzamento do Ian, voltando a participar de gol importante, né? O Ian que foi criticado lá por conta daquela tal paradinha ali na cobrança lá contra o Flamengo. O primeiro tempo terminou empatado em 1-1, e o que eu ia falar era exatamente isso, né? O placar foi elástico, mas de uma maneira geral, se a gente pegar o apanhado dos 90 minutos, principalmente os primeiros 45, o Água Santa jogou muito bem, inclusive iniciou melhor que o Palmeiras. O próprio Ian, que eu acabei de citar, tirou uma bola em cima da linha. Depois o time de Diadema acabou abrindo o placar com um golaço, né? Tava jogando bem melhor que o Palmeiras no início, mas aí o Verdão impôs seu ritmo, empatou, terminou a primeira etapa em 1-1. E aí no segundo tempo o Verdão conseguiu fazer o gol da virada, e os outros dois que transformaram o placar em goleada, muito por conta de 2 mexidas importantíssimas do Lucas Andrade já no comecinho do segundo tempo. Então, saiu o Daniel, camisa 9, para a entrada do Cauã Santos,
e saiu também o Léo para a entrada do Gilberto, né? Então saiu um meio-campista volante, né, para a entrada de um lateral direito, que é o Gilberto, né? Então o que o Lucas fez? Fez duas duplinhas nas laterais ali, né? Então pela direita jogou o Ednei e o Gilberto, e pela esquerda o Arthur e o Ian. Isso deu muito certo. O Palmeiras chegou muito bem pelas laterais, inclusive uma das mexidas, não mexidas de quem entrou, quem saiu, mas mexidas táticas após essas duas mudanças, né? Falei que o Daniel foi um dos caras que acabaram saindo. Quem foi atuar como centroavante? O Thales. E foi exatamente o Thales quem fez o segundo gol do Palmeiras, um gol de camisa 9, né? Então ele mudou a posição, fez o gol. E aí, detalhe que o Gilberto que entrou deu duas assistências, e detalhe que o Cauã Santos que entrou fez um dos gols. Então, mexida importantíssima do Lucas Andrade, essas aí no início do segundo tempo, a partir dos 16, 17 ali da segunda etapa, o Verdão começou a fazer os seus gols e o placar terminou elástico, 4-1 pra gente. Daqui a pouco a gente vai trazer esses gols para vocês. Vamos agora então, vamos trazer os 5 gols que tivemos lá em Guarulhos. Bora lá. Vamos lá então com os gols. Quem abriu o placar foram os visitantes. A bola chegou até o lado direito com o Gustavo Sarjani, camisa 10, e ele colocou no ângulo. Ó. O Aranha parecia um pouquinho adiantado, mas era uma bola difícil, um chute de rara felicidade do camisa 10 do Água Santa. Só que o Verdão empatou ainda no primeiro tempo. A bola vai chegar com o Ian lá pela esquerda e o camisa 6 tocou rasteiro para a área e acabou dando assistência para o Alan marcar o seu 6º gol neste período pós-copinha. Camisa 10 do Verdão. Gol do camisa 10 de um lado, gol do camisa 10 do outro. O Verdão virou no segundo tempo, a bola vai chegar com o Gilberto na lateral direita, e o Gilberto deu a sua primeira das duas assistências que ele deu no segundo tempo para o Thales. Completou ali, 7º gol do Thales na temporada. Gilberto e Thales é uma dupla que se entende já desde o Sub-17. O 3º gol do Verdão saiu após uma jogada errada do Água Santa, né, da defesa. O Cauã Santos aproveitou para marcar seu 7º gol no Campeonato Paulista. É o artilheiro isolado do Verdão na competição, já são 5 bolas na rede pela competição nos últimos 5 jogos que ele disputou. Vamos lá para o 4º gol, ó, que detalhe interessante. O Ednei começa a jogada no meio, a bola chega até o Gilberto e vai parar na cabeça do Ednei lá na área. De um lateral direito para o outro, que jogaram juntos ali na reta final do segundo tempo, o Ednei marca seu 2º gol na temporada. Palmeiras 4, Água Santa 1. Tá, então, parabéns para as nossas crias da academia por mais uma vitória, mais uma goleada, né, no Campeonato Paulista Sub-20. Verdão inicia muito bem essa terceira fase de grupos, com 2 jogos e 2 vitórias. E reforçando o convite, sexta-feira, às 4 horas da tarde, na Fazendinha, teremos Corinthians e Palmeiras. O rival, por sua vez, começa mal essa terceira fase com 2 jogos e 2 derrotas, mas lógico que vai ser um jogão na sexta-feira. É sempre pegado, Palmeiras e Corinthians, clássico é clássico. Serão 2 jogos quentes nessa terceira fase, pode ter certeza. Primeiro na casa do rival, sexta-feira agora, e depois teremos mais pra frente o jogo na casa palmeirense. Sempre valendo 3 pontos, né? Não é mata-mata ainda. Os 2 primeiros do grupo se classificam aí sim para as quartas de final. Fechou? Tamo junto, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de base e comenta, que é sempre muito importante, o que vocês acharam dessa atuação do Palmeiras, né? Gostaram dessa goleada, desse placar elástico? O primeiro tempo foi mais ou menos ali, na segunda etapa, após as mexidas, o time melhorou bastante, né? Mas claro, o time melhorou, por quê? Porque entraram reservas. Será que esses reservas merecem ser titulares, né? O caso do Gilberto, será que o Ednei não pode jogar mais à frente? No lugar, por exemplo, do Arthur? O Arthur pode brigar com o Ian para a vaga lá de lateral esquerdo, e aí o Ednei, que é atacante de origem, né, pode atuar mais à frente, aproveitando que o Riquelme e o Estevão estão agora com a categoria sub-17. Será que o Ednei não pode jogar mais avançado, como ele jogou ano passado, e foi bem, né, para o Gilberto ganhar sua vaga na lateral direita, né? Será que o Cauã, com esse grande momento, 5 gols nos últimos 5 jogos, não merece a titularidade? Então, temos esses pontos a debater aqui nos comentários. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.